Olá, meu nome é Ana Chique. Nós estamos aqui no MAC Niterói, na exposição Ressurgência, e hoje estamos iniciando as quartas no MAC. Hoje, com a presença de Pedro Vasques, um dos expositores. Pedro foi responsável pela criação do Instituto Nacional de Fotografia da Funarte, assim como o Departamento de Fotografia, Vídeo e Novas Tecnologias do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Foi também diretor do Solar do Jambeiro. Então, estamos aqui com Pedro. Vamos conversar um pouco hoje sobre a fotografia como fonte histórica. Pedro, você poderia falar brevemente sobre o surgimento da fotografia no Brasil e, ai meu Deus, seus primeiros entusiastas? Bom, boa tarde, Ana, boa tarde a todas e a todos. Eu acho que tem uma coisa que muita gente não sabe, mas é muito especial em relação à fotografia no Brasil, foi o primeiro país da América Latina a conhecer a fotografia. Logo depois dos Estados Unidos, em Nova York, chegou em dezembro de 1839, a daguerreotipia, e aqui no Rio de Janeiro já chegou em 17 de janeiro de 1840, o que é praticamente o dia seguinte, porque era num tempo antes da navegação a vapor, né? Era a navegação à vela, e isso só foi possível porque quem trouxe o Abade Conte, que trouxe para cá, ele era um amigo pessoal do Daguerre, então ele aprendeu a daguerreotipia com o próprio Daguerre. E aqui teve outra circunstância especial, que o Dom Pedro II, que ainda tinha 14 anos e meio, ainda não havia subido ao trono, né? Ele foi feito imperador em 1840, nesse mesmo ano, né? Mas isso era no início do ano. Ele se entusiasmou, né, pela invenção, ele gostava muito de ciência, né? Ele tinha um espírito muito... Ele seria o que hoje a gente qualifica de superdotado, né? E ele encomendou um equipamento de daguerreotipia. Isso é algo assim fora de série, porque foi, na realidade, o primeiro brasileiro a fazer fotografia, o Dom Pedro, porque o Conte e muitos dos outros, o Conte era francês, e muitos dos outros fotógrafos que fizeram fotografia aqui no século XIX teve portugueses, espanhóis, alemães, austríacos, americanos, né? Eram, na maior parte dos casos, estrangeiros, de modo geral, europeus, né? Que vieram, passaram um tempo por aqui, ou até ficaram radicados no Brasil, mas eram de origem estrangeira dos primeiros tempos, né? Então, essa participação do Dom Pedro, que foi também o primeiro colecionador de fotografia, quando inclusive ele foi banido do Brasil, ele legou para a Biblioteca Nacional a coleção pessoal dele, né, que hoje é conhecido como coleção Dona Teresa Cristina Maria, faz parte do programa Memória do Mundo da Unesco, né? E ele também foi, junto com a Rainha Vitória, na Inglaterra, que também gostava de fotografia, o marido dela também, o príncipe Albert, mas que morreu cedo, né? Também tem uma coleção importante no Victoria and Albert Museum, né? O Dom Pedro e a Rainha Vitória foram os primeiros soberanos a dar títulos a fotógrafo, no caso aqui, fotógrafo da Casa Imperial, né? E também comendas, como comendador da Ordem da Rosa e tudo. Ele foi, então, um grande apoiador da fotografia, o que permitiu que aqui tivesse um desenvolvimento diferente de todos os outros países do continente americano, né? Do Canadá até a Terra do Fogo. Bom, dando continuidade a isso que você falou, né? Como era tratada a fotografia na corte de Pedro II, né? Qual era o status que essa técnica tinha? Ela ficou, isso é uma coisa importante salientar, a valorização da fotografia no século XIX. Hoje a fotografia é muito valorizada, né?
porém, no século XIX, você precisava ter uma inteligência superior, porque ela era considerada uma coisa secundária em relação às artes tradicionais, porque ela foi a primeira a fazer a transição, né, de ser algo que tinha um lado manual, né, também feito pelo fotógrafo, que era o processo de revelação, de ampliação e tudo, mas tinha um lado todo da chamada imagem técnica, né? Era uma imagem produzida por uma câmera, depois passava por um ampliador, então existia todo um processo científico também na fotografia que fazia com que alguns não considerassem uma forma de arte pura, como a escultura, né, a pintura ou o desenho. E aqui no Brasil foi muito valorizada, não só pelo imperador, mas a princesa Isabel e a imperatriz também, a mãe dela, né, a imperatriz Teresa Cristina, elas também estudaram fotografia com o Klumb, que foi um fotógrafo de origem alemã, que andou por aqui pelo Rio e depois se radicou em Petrópolis. E então eles tinham um grande interesse pela fotografia, uma grande cumplicidade com os fotógrafos, até fazendo imagens assim de brincadeira, com dupla exposição, que na corte inglesa nos fazia, né? A princesa Isabel tem foto sentada na escadinha de acesso aos fundos da casa dela com as crianças. Isso da Rainha Vitória você não tem. Você vê que até hoje a imagem da família real inglesa é muito controlada, né? Tem uma pseudonaturalidade, que eles brincam com as crianças, assim, mas aquilo tudo ali é uma encenação. O imperador, a imperatriz a princesa Isabel e a Leopoldina também, irmã dela, que morreu cedo, né? Eles tinham essa amizade com os fotógrafos, então tinham muita naturalidade. E na sociedade como um todo, existia a exposição da Academia Imperial de Belas Artes, que acolheu a fotografia muito cedo. Inclusive, a primeira, talvez seja, eu digo talvez porque preciso de uma pesquisa que nunca foi feita, talvez seja a primeira oportunidade em que uma mulher expôs fotografia no mundo, né? No caso, aí, só que naquele ambiente, que era um ambiente, não vou dizer machista, mas masculino, né? Você não sabe o nome dela, porque ela foi identificada como Madame Hippolyte Lavenue. Você identificava a mulher pelo nome do marido, né? A esposa do senhor Hippolyte Lavenue, que era outro francês, né? Mas foi a primeira pessoa, em 1842, a expor fotografia na Academia Imperial de Belas Artes, antes que na Europa a fotografia fosse aceita em pé de igualdade, né? Então aqui tem uma história muito incrível, assim, no seu período inicial e que continua até hoje, né? Porque a gente lembra que o fotógrafo mais famoso do mundo na atualidade é brasileiro, o Sebastião Salgado, né? Ele está sediado na França, mas ele nunca perdeu a relação com o Brasil. Agora mesmo acabou de lançar um livro sobre a Amazônia, né? Então a fotografia sempre teve uma presença muito importante na cultura brasileira. Interessante, gostei de saber que a Madame Hippolyte, temos que descobrir o nome dela. Bom, continuando, né, falando um pouco disso também, nós sabemos que a fotografia veio desafiar a hegemonia da pintura, né? A gente sabe disso, que a longo prazo a fotografia meio que substitui essa forma de registro. Em relação a pessoas e paisagens, né? Isso até é muito debatido em relação à arte moderna, né? Que a fotografia meio que liberta a pintura desse compromisso e tal. Bom, você já falou um pouco, mas esse desafio, né, da fotografia substituir ou vir a quebrar essa hegemonia da pintura,
Qual a importância, então, da fotografia para esse tipo de registro que a pintura fazia, né, o desenho, e a fotografia passa a fazer esse tipo de registro? Isso é uma coisa importante de explicar, porque durante muito tempo se pintou uma oposição entre a fotografia e a pintura, como se fosse assim, uma concorrência. Ah, a pintura está morta porque a fotografia vai substituir muitas das tarefas dos pintores, né? Mas quando você começa a estudar com mais calma as coisas, você percebe, por exemplo, a primeira exposição dos pintores impressionistas, quer dizer, isso já é em 1870 e tanto, foi feita no ateliê Nadar, porque justamente o salão desprezava os impressionistas. Você não existia as galerias naquele tempo, né? Tal como a gente concebe hoje em dia. Então o Nadar, que tinha um grande estúdio e era o maior retratista daquele tempo, mas lembro que ele era um caricaturista também, então ele estava nos dois mundos, né? Transitava pelos dois mundos. Nadar emprestou o ateliê para os impressionistas fazer a primeira exposição. E nos primeiros tempos, muitos dos fotógrafos eram antigos pintores ou eram colaboradores de antigos pintores. Por exemplo, o Joaquim Isley Pacheco, que vai ser um dos mais importantes, é português, né? Fotógrafos aqui da corte imperial, tem um título de fotógrafo da Casa Imperial, tudo. Ele era pintor também. Ele vivia de fazer retrato, mas ele só pintava paisagens. Pintou até aqui em Niterói a Fortaleza de Santa Cruz, né? A Pedra da Itapuca, foram temas retratados pelo Joaquim Isley Pacheco. E você vê que o Papfe, Carl Ernest Papfe, foi colaborador muitos anos do Henschel, do Albert Henschel, né? Fazendo fotopintura, que era a pintura colorizada na nossa linguagem atual, né? E você percebe então que houve essa migração, porque muitos pintores achavam tedioso fazer um retrato, as próprias pessoas não queriam posar semanas para ter um retrato, quando podia ter um retrato feito no mesmo dia, né? Pela fotografia. Então foi substituindo algumas tarefas que eram tarefas assim tediosas, né? E libertando, na verdade, a pintura dessa obrigação de retratar as coisas de forma assim realista, né? E aí a gente lembra de novo do impressionismo, que foi muito beneficiado pela fotografia pelo fato justamente dele não precisar ser realista, né? Era justamente mais uma percepção pessoal do pintor a respeito da luz, da paisagem, era mais uma pintura com emoção, né? Ela passa a ser mais conceitual do que documental, não é? Então houve essa colaboração, e é curioso que a gente vê que no mundo atual, quero dizer por isso, pelo mundo digital, muitos fotógrafos também transitam, e também artistas plásticos, né? Para ficar aqui no Brasil, a gente pode citar a Rosângela Renault, a Rochelle Costa, Miguel Rio Branco, né? Pessoas que, a Cláudia Andujar, você vê que em Inhotim, você tem duas das galerias de Inhotim, são dedicadas a pessoas egressas da fotografia. O Miguel Rio Branco e a Cláudia Andujar, né? Então, não houve, assim, vamos dizer, uma oposição, houve uma complementação. Muito bem. E no restante do Brasil, Pedro, como que foi o desenvolvimento da fotografia? Porque a gente sabe que começa aqui no Rio de Janeiro, né? E no resto do Brasil, como é que aconteceu isso?
Bom, a gente tem um problema gravíssimo, que é a escravidão, né? O Brasil do século XIX tinha essa mácula da escravidão, não só que era não só um problema moral grave, né, mas também um problema econômico, porque você não tinha circulação de dinheiro praticamente. Então você percebe que fora daqui da corte, que era um porto, né, a fotografia vai começar a se desenvolver nas cidades portuárias, Recife, Salvador, não é? Você vê que em São Paulo, durante o século XIX, tirando o Militão, que é o grande fotógrafo de São Paulo, que por sinal é nascido no Rio de Janeiro, né? São Paulo não tinha praticamente expressão, porque a cidade de São Paulo era pequena. Mas o Marco Ferrez fotografou o Porto de Santos. Tem um livro hoje em dia só sobre as fotografias de Ferrez do Porto de Santos. E também Porto Alegre. O Sul vai se desenvolver mais na época da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Então, quando tem um movimento de tropas, e aí vai ter um desenvolvimento da fotografia. Mas naquele tempo era muito longínquo. E você tinha figura, como a clientela era rarefeita, mesmo nas grandes cidades, né, fora dessas que eu falei, mas para o interior, você tem um núcleo importante também em Belém, depois você vai ter em Manaus, na época da borracha, né, do ciclo da borracha. Você tinha a figura do fotógrafo itinerante, que ia saindo buscando no interior, nas fazendas, a sua clientela, né? Então, isso é uma coisa que não existe mais hoje em dia, mas que naquele momento você tem fotógrafos que percorreram grande parte, assim, do país. Mas, normalmente, foram essas cidades que eu citei que tiveram uma importância maior. Mas depois tem outras que também têm uma importância, como Curitiba, né? São núcleos regionais importantes, só que não se compara, obviamente, com o movimento do Rio de Janeiro ou da Bahia, né? Lembrando que Salvador foi a primeira capital, né? Então era uma cidade importante, sempre foi uma cidade importante. Aliás, eu não sei nem por que tiraram, deveria, eu acho que Salvador, até em questão geográfica, deveria ter ficado como a capital, né? Aqui é muito embaixo, o Rio é muito embaixo, mas em suma, isso aí não dá, já não tem mais importância. Mas Salvador era muito mais cosmopolita que o Rio de Janeiro. As construções, tinha prédios lá de 6 andares, aqui no Rio era tudo prédio baixinho, de 2 andares. O próprio Paço Imperial, que está aí, a prova, o Palácio da Quinta da Boa Vista, infelizmente, né, incendiado, mas também não é um palácio grandioso, assim. Em Salvador, no Recife, com aquela influência do Maurício de Nassau, holandesa, também tinham prédios altos, né? Então foram essas as cidades principais, assim. E a última pergunta, né? Na sua opinião, qual a relevância da fotografia até hoje como testemunha de fatos e fonte de pesquisa histórica? A importância é total, né? Porque a gente tem uma formação portuguesa, né? Onde a palavra impera, né? É a Pátria de Camões, né? Um dos precursores da literatura no mundo inteiro, né? Como o Cervantes, como Dante, né? É um dos iniciadores da literatura tal como a gente concebe hoje. Então tinha essa supremacia da escrita sobre as artes visuais. Fora isso, tinha aquela interdição portuguesa de você retratar, né, as riquezas do Brasil durante o tempo do Brasil colônia, né? Então a fotografia
demorou um pouco para ser incorporada no ambiente acadêmico, né, como fonte histórica. Mas, hoje em dia, você não tem praticamente nenhuma tese, ou até um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, que não seja ilustrado por fotografias, né? E a história utiliza muito a fotografia, a antropologia, a etnografia, então, nem se fala, né? E todas as outras disciplinas, porque o urbanismo, a arquitetura, a engenharia, né? Todos usam a fotografia como fonte histórica, né? Eu até tenho aqui, nesse livro, que foi o último que eu fiz, é o meu testamento assim, fotográfico, foi o último que eu fiz sobre exatamente a fotografia, o Brasil tal como representado na fotografia. E eu marquei aqui alguns detalhes, né, para vocês verem só. Por exemplo, aqui essa parte que eu chamei de labirinto de papel mostra por que labirinto de papel, né? Porque é a urbe fotografada. E você tem essas imagens são do tempo do papel, porque o daguerreótipo era metal, né? O ambrótipo era vidro, o ferrótipo era metal também, mas a fotografia que a gente conhece assim é aquela sob papel, né? E você tem a cidade, então aqui você tem Recife, você tem essa foto, é uma das mais incríveis que está na capa, é do Paço Imperial, do Largo do Paço, a Praça 15, a atual Praça 15, né? Então você vê o desenvolvimento da cidade. Aqui eu botei, ó, gigante pela própria natureza. Os títulos eu utilizei chavões, assim, que estão introjetados no inconsciente coletivo nosso, né? Então você mostra, ó, essa é do Klumb, aquele que foi professor da Princesa Isabel e da Imperatriz Teresa Cristina. Mostra as belezas, né? Olha a Itapuca, Niterói, sempre brilhando aqui. É curioso que Itapuca era mais representada na época do que Corcovado. Corcovado só passa a ter importância fotográfica depois do Cristo. E o Barão do Rio Branco, o ex-libris do Barão do Rio Branco era a pedra da Itapuca e tinha um dístico em latim que dizia: em toda parte a lembrança da pátria, né? Legal. Aqui você tem, ó, esse eu usei, é o título de uma pintura do Gauguin, o título da pintura, Quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. Então você tem uma índiazinha fotografada, menina, né, pelo Ferrez. Você tem, ó, aqui já são imagens mais recentes, que é do Paul Ehrenreich, é um alemão pouco conhecido. Aqui você tem imagens do período da escravidão, a liteira, escravos transportando uma senhora numa liteira, e aqui do Militão, aquele que eu falei de São Paulo, o mais importante de São Paulo, que é o senhor com os escravos atrás. E você percebe os costumes porque ele tem botas e eles todos estão descalços, né? A roupa é semelhante, mas existe essa... esse título aqui também é da Quieta Substância dos Dias, são imagens do cotidiano, né, da vida, a vida tranquila. Aqui você tem, ó, a Princesa Isabel, do Marco Ferrez, com a Baronesa de Muritiba, tocando piano, no Palácio Isabel, que hoje é sede do governo do estado do Rio de Janeiro. Por sinal, nunca foi desapropriado e nunca pagaram indenização a ela, né? Aqui, ó, com o suor do seu rosto, né? Imagens do trabalho. Você tem, então, por exemplo, ó, um terreiro de café. Aí você observa como era a secagem do café, qual é o instrumental utilizado, a roupagem, que eu disse, a roupa era muito semelhante do que era usada pelo senhor, pelo escravo. Só a qualidade é que mudava, a qualidade do tecido, do corte. Até como uma forma de mostrar
a posição da pessoa naquela sociedade, né? Você A não, pessoa escravizada, quando ganhava um sapato, era sinal de que ela estava liberta, né? Era um símbolo de liberdade, né? a primeira coisa que o liberto fazia era comprar um sapato, exatamente para distinguir a condição de homem livre, né? Segurar. Aqui, sempre avante, imagens do ideal de progresso. Então, a ferrovia surgindo, a construção, olha, a primeira, essa é do Clube também, é a primeira locomotiva da estrada de ferro aqui do Barão de Mauá, né, do Brasil. Essa aqui é a primeira, essa é do Stal, é a primeira locomotiva lá do Recife, né? Então você tem todo isso aqui, ó, do Niemeyer, mas que não é parente nem do arquiteto aqui do MAC, nem do neurocirurgião, era Johann Otto Niemeyer, um alemão que fotografou. Isso aqui é o começo, é a colônia Dona Francisca, é a cidade de Joinville hoje. Então você tem a rua principal, todas as pessoas no meio, o nascimento de uma cidade, né? Então a fotografia, ela explica um país a si mesmo. E aqui, exatamente por causa daquela interdição que houve, né, de representar o país durante muito tempo, que só cai quando Dom João VI vem para cá, em 1808, né? Então você tem um buraco assim, fora o Brasil holandês de Maurício de Nassau, que tinha seus próprios pintores, né, o Eckhout, o Franz Post, você tinha muitos lugares que nunca haviam sido retratados, ao passo que os locais onde a fotografia surge na Europa, Paris, Londres, Viena, Roma, eram retratados desde o Renascimento, né? Então você já tinha 500 anos de imagem quando a fotografia vai retratar. Aqui não, em muitos lugares era a primeira imagem. E aí, por isso a fotografia tem, eu acho, um papel muito especial, usando um termo que é ao mesmo tempo um termo religioso e um termo fotográfico, de revelar o Brasil aos próprios brasileiros, né? É uma coisa interessante, porque essa revelação fotográfica, essa revelação fotográfica é ao mesmo tempo uma revelação mística, de certa forma, porque você só respeita, você só preserva, você só ama aquilo que você conhece, não é verdade? Então a fotografia, como ela dá a conhecer, ela ajuda a pessoa se identificar com a sua terra, seja a sua terrinha, sua cidadezinha, seja o seu torrão natal, o país, né? Então, para encerrar a nossa conversa com o Pedro hoje, a última pergunta. A gente está falando sobre a fotografia como registro e eu queria que você falasse um pouco, então, sobre a obra que você trouxe para cá, para a exposição Ressurgência. Em que medida você traz essa questão do registro para a sua fotografia nessa exposição? Na verdade, o meu trabalho ele é mais subjetivo, né? Esse conjunto forma um trabalho chamado Imagens do Mundo Flutuante, que retrata a relação de Niterói com o mar, dentro da inspiração japonesa, né? Lembrando que o Japão é um conjunto de ilhas, né? Então tem uma profunda relação dos gravuristas com o mar. Essa foi a minha inspiração também. Porém, é interessante ver que sempre que você registra a cidade, mesmo como no meu caso, que eu não estava preocupado em documentar a cidade, mas sim em captar o chamado genius loci, né? Assim, a sua essência, o seu espírito, assim, o espírito local, né? Você acaba fazendo, sendo uma espécie de, como diriam os franceses, um historiador malgré lui, né? Um historiador involuntário, porque a cidade está sempre mudando.
os costumes estão sempre mudando, né? Então, se você faz, por exemplo, uma foto aqui, anterior ao MAC, que é de 96, aqui era um local de namoro, tinha uns trailers e as pessoas vinham namorar no carro, como na época se chamava assistir corrida de submarino, lembra? Era uma atividade aqui local. Então, se você tem esse pontal aqui, antes do MAC, você já sabe que isso é antes da década de 80. Se você tem com a presença do MAC, você já sabe que é depois. Da mesma forma, a ponte, que é de 74, tem um antes, sempre tem um antes e depois na cidade. E os costumes também. Uma pessoa dançando twist é bem provável seja da década de 60. Se já é Macarena, é da década de 90, porque as coisas passam, né? Modismo de patinação, aí tem o patinho de 4 rodas, vem o patinho de 3 rodas, e tudo isso, sem querer, o fotógrafo não está preocupado. Alguns estão, tem gente que tem uma preocupação em fazer o registro histórico, mas mesmo que não tenha, como eu, você acaba fazendo. Por exemplo, aqui mesmo nessas fotografias, aqui você tem 2 imagens que foram feitas na festa de São Pedro. Minha preocupação não era retratar a festa de São Pedro, e sim justamente essa relação com o mar, né? As bandeirinhas, é uma relação festiva com o mar. Só que isso era numa época em que você podia ir na embarcação, o barco de pesca, né? Era franqueada às pessoas que estavam ali assistindo à festa. Hoje em dia, depois que teve aquele naufrágio do Batomuxo, isso foi proibido. Eles só podem levar os membros da tripulação ou suas famílias. Não deixam estranhos mais fazer. Existe uma barca que é disponibilizada para o público em geral. Então, essas imagens que não são históricas adquiriram um tom histórico. Essas aqui também, porque elas retratam ali no Parque da Cidade, né, as 2 rampas a gente fala de asa delta, mas é de voo livre, porque parapente também, né? A rampa que dá para Piratininga, para a Lagoa de Piratininga, e a rampa que dá para a praia do Saco São Francisco e Charitas, né? Elas não são mais assim, elas foram aperfeiçoadas, né? Porque a tecnologia vai melhorando e tudo, e hoje elas têm uma aparência totalmente diferente do que essa que eu retratei. Então a imagem acaba adquirindo assim uma aura, se ela é documental, né? Se ela é realista, ela acaba adquirindo uma aura assim de documento histórico, né? Aqui não, ela tem um valor meramente artístico, mas se uma pessoa quiser tirar isso para colocar num livro didático sobre técnicas de construção de rampas de voo livre, ele pode botar, olha, até a década tal, a rampa era assim, agora é assim. Então, essa eu acho, a força da fotografia, porque, mais do que a arte tradicional, a arte, a partir de determinado momento, ela é referenciada apenas a si mesma. Ela dialoga, né? O artista contemporâneo dialoga com aqueles que o antecederam, né? Geralmente um movimento vai se sobrepondo ao outro, vai questionando ou ampliando as metas do outro. A fotografia faz parte desse conjunto também, mas como ela tem esse caráter também documental, mesmo nas imagens que não pretendem ser jornalísticas ou documentais, ela acaba podendo ser recuperada. É o caso de se tornar uma fonte histórica, apesar de não ter sido produzida com essa finalidade. É como o romance de Machado de Assis. Você vai estudar Esaú e Jacó, hoje em dia, como um documento da transição do Império para a República, né? Mas Machado não estava preocupando em fazer história, só que ele, nas personalidades conflitantes dos irmãos, né, ele retrata o conflito entre monarquistas e republicanos, né, e de uma forma muito mais eficaz
do que a de um historiador, porque você lê o livro, é um romance, então você lê por prazer, não por obrigação, e você acaba aprendendo ao mesmo tempo em que desfruta o prazer da leitura. Pedro, eu quero te agradecer imensamente a sua participação aqui, né, nesse Quartas no MAC, que hoje nós estamos lançando aqui. Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal Cacau Dias e fiquem atentos aos lançamentos de vídeo que a gente vai colocar no canal. Quero agradecer a quem ficou até agora assistindo essa nossa entrevista. Novamente, Pedro, muito obrigada. É uma grande contribuição para a nossa exposição Ressurgência, depois dessa aula aqui, né? Incrível que a gente teve sobre fotografia. Quero lembrar também que a exposição está acontecendo no MAC, Niterói, de terça a domingo, das 11 às 16 horas. A exposição está linda, vale a pena vir visitar. E, novamente, Pedro, muito obrigada. Eu queria saber se você quer falar alguma coisa, se despedir. Não, só agradecer a você, a Cacau, toda a equipe e a todo mundo que ficou com a gente aqui. Muito obrigada, então, pessoal.